Você já chegou ao ponto onde não é apenas que o dinheiro está faltando? É que a esperança de que algo mude está faltando também. Onde você olha para sua vida financeira e pensa, talvez essa seja a minha realidade para sempre. Talvez eu tenha que aceitar que escassez é meu destino. Florence Scovel Shinn trabalhou com pessoas em exatamente esse estado. Não apenas pobres financeiramente, mas pobres em esperança. E o que ela descobriu vai mudar completamente a forma como você entende o que é possível mesmo quando tudo parece impossível. Porque aqui está a verdade que ninguém te diz: o tamanho da sua esperança não determina o tamanho da sua transformação. A menor centelha de disposição pode acender fogo que transforma tudo. A maioria das pessoas acredita que para mudar de escassez para abundância, você precisa primeiro ter fé enorme, esperança vibrante, certeza inabalável. E quando você não tem essas coisas, quando sua esperança mal existe, você pensa: então transformação não é possível para mim. Eu não tenho combustível suficiente. Mas Florence descobriu algo extraordinário. Ela percebeu que transformações mais profundas frequentemente aconteciam não para pessoas com fé gigante, mas para pessoas com esperança mínima que mesmo assim davam um passo. Porque esse passo dado com quase nenhuma esperança, tinha pureza e coragem que passo dado com certeza nunca tinha. Pense em última brasa de fogueira quase apagada. Parece morta. Cinza cobrindo tudo. Mas a centelha minúscula ainda ali. E se você soprar gentilmente, se você adicionar graveto pequeno, aquela centelha que parecia insuficiente pode reacender fogo inteiro. Sua esperança agora é aquela brasa quase apagada. Parece insuficiente. Parece que não pode criar nada. Mas Florence entendia, não é tamanho da centelha que importa. É se você sopra sobre ela ou a deixa morrer completamente. Pense em semente no deserto. Solo seco. Sol escaldante. Possibilidade de crescimento parece zero. Mas se única gota de água alcançar aquela semente no momento certo, ela pode brotar. E uma vez brotada, ela pode encontrar umidade mais profunda no solo. E gradualmente, contra todas as probabilidades, pode crescer. Você é aquela semente agora. Ambiente é hostil. Recursos parecem insuficientes. Mas única gota de ação na direção certa pode iniciar processo que transforma tudo. Não dramaticamente. Não da noite para o dia. Mas real e inexoravelmente. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar centelha minúscula em chama que aquece vida inteira. Você vai aprender exatamente o que fazer quando a esperança está quase morta, mas você ainda não quer desistir completamente. E você vai entender por que a ausência de grande esperança pode ser início de transformação mais autêntica que você já experimentou. Este não é mais um vídeo dizendo para você ter esperança maior. Este é o vídeo que te mostra como trabalhar com a esperança que você tem, por menor que seja. Como transformar disposição microscópica em mudança macroscópica. Como começar de quase nada e construir tudo. Porque Florence entendia algo profundo. Deus, universo, força criativa não mede tamanho de sua fé antes de responder. Ela mede sinceridade de sua disposição. E disposição do tamanho de grão de mostarda pode mover montanhas se for genuína e seguida de ação, por menor que seja. Florence Scovel Shinn via padrão repetido em seus estudantes. Aqueles com grande esperança às vezes se tornavam complacentes. Eles esperavam milagres sem ação. Mas aqueles com esperança minúscula que mesmo assim agiam tinham algo diferente. Uma humildade. Uma determinação nascida não de certeza, mas de recusa em desistir completamente. Ela percebia que quando a esperança está quase morta, você não tem luxo de fantasiar. Você tem que ser brutalmente prático. E essa praticidade forçada frequentemente criava a base mais sólida para a transformação real que o otimismo não testado. Florence desenvolveu método específico para pessoas em escassez profunda com esperança mínima. Método que não exigia fé grande. Apenas disposição pequena mas consistente. E ela via repetidamente esse método produzir transformações que deixavam até ela maravilhada. O primeiro passo desse método é contraintuitivo. Você precisa parar de tentar gerar esperança e começar com honestidade brutal. Florence via que pessoas em escassez profunda frequentemente gastavam energia enorme tentando se convencer de que as coisas iam melhorar. Afirmações positivas forçadas. Visualizações que pareciam mentiras. Pensamento positivo que não colava. E quando essas técnicas não funcionavam, elas se sentiam ainda pior. Agora eu falhei até em ser positiva. Agora até manifestação não funciona para mim. E afundavam mais. Florence parou esse ciclo. Deixa eu te contar sobre Lúcia. Ela estava em escassez há anos. Conta bancária vazia. Dívidas crescendo. Trabalhos precários que mal pagavam contas.
E pior, esperança quase totalmente esgotada. Ela havia tentado tudo: afirmações, visualização, lei da atração, e nada havia mudado. Quando Lúcia chegou a Florence, ela estava exausta. Eu não consigo mais fingir otimismo. Eu não consigo mais afirmar abundância quando estou vendo escassez todo dia. Eu só quero ser honesta, estou desesperada. E não vejo saída. Florence, em vez de corrigir ela, ou tentar inflar a esperança artificialmente, disse algo libertador: então seja honesta. Pare de fingir. Esse é seu ponto de partida real. E partida real, por mais sombria, é muito mais sólida que partida falsa de otimismo forçado. Florence a fez fazer algo simples mas profundo. Escrever: eu estou em escassez. Isso é fato. Eu tenho esperança mínima. Isso é honesto. Eu não sei se vai melhorar. Isso é verdade. E mesmo assim, eu não quero desistir completamente. Isso é minha centelha. Lúcia chorou escrevendo isso, porque pela primeira vez em anos ela não estava fingindo. Não estava se forçando a sentir o que não sentia. Estava sendo brutalmente honesta. E nessa honestidade, paradoxalmente, havia alívio. E alívio era espaço para a possibilidade. Florence ensinava: transformação real não começa de otimismo falso. Começa de honestidade nua. Quando você para de gastar energia fingindo esperança que não tem, essa energia fica disponível para ação pequena mas real. E a ação real cria mudança onde pensamento positivo forçado não cria. Este passo libera você de pressão de ser positivo. Você não precisa estar esperançoso. Você só precisa estar honesto. E honesto pode incluir: eu mal tenho esperança, mas estou disposta a tentar algo. Essa disposição minúscula é suficiente. Mais que suficiente. O segundo passo é onde você identifica exatamente onde você está. Você precisa fazer inventário completo e honesto de sua situação de escassez. Florence via que muitas pessoas em escassez evitavam olhar claramente para a situação. Era muito doloroso. Então viviam em névoa de ansiedade vaga. Mas Florence ensinava: vago é mais assustador que específico. Quando você não sabe exatamente quão ruim é, mente imagina pior. Mas quando você vê especificamente, por mais difícil você vê, é desafiador, mas é definido. E definido pode ser trabalhado. Lúcia não queria fazer isso. Ver números reais ia confirmar seu pior medo: eu estou afundando. Mas Florence insistiu: você já sabe que está afundando. Olhar números não vai tornar pior, vai apenas tornar claro. E claro é empoderador. Então Lúcia fez inventário. Renda mensal, R$ 1.200. Despesas mensais essenciais, R$ 1.800. Déficit, R$ 600 todo mês. Dívidas totais, R$ 12.000. Economias, zero. Ativos, praticamente nada. Era sombrio, mas era específico. E Florence perguntou: isso é pior do que você imaginava vagamente? Lúcia pausou. Na verdade, não. É ruim. Mas eu imaginava abismo sem fundo. Isso é buraco profundo, mas com dimensões. E dimensões significam que posso medir progresso. Florence ensinava: quando você conhece seus números exatos, por mais assustadores, você ganha clareza. E clareza é primeiro passo para a estratégia. Você não pode resolver problema que você não definiu. Este passo requer coragem. Sentar com todas suas contas, extratos, dívidas. E escrever tudo claramente. Não para se punir, mas para ver verdade. Porque verdade, por mais dura, é ponto de partida para a mudança verdadeira. O terceiro passo é onde esperança mínima se traduz em ação mínima. Você precisa identificar a menor ação possível que melhora a situação 1 milímetro. Florence percebia que pessoas em desespero pensavam: eu preciso de milagre. Preciso de R$ 1.000. Preciso de emprego novo. Preciso de mudança enorme. E quando mudança enorme não vinha, elas paralisavam. Mas Florence mudava foco completamente. Esqueça a mudança enorme. Qual é a mudança de 1 milímetro que você pode fazer hoje? Lúcia, olhando para déficit de R$ 600 mensais, pensou: eu preciso conseguir R$ 600 a mais por mês. Impossível. Florence, não pense 600. Pense R$ 1. Qual é uma forma de ter R$ 1 a mais hoje? Lúcia pensou: eu poderia juntar latinhas de alumínio e vender. Levaria tempo, mas conseguiria alguns reais. Florence, perfeito. Esse é seu passo hoje. Não para resolver tudo, para mover 1 milímetro. Lúcia passou 2 horas juntando latinhas no bairro. E conseguiu R$ 7. R$ 7 não mudaram a situação dela, mas mudaram algo crucial. Ela provou para si mesma que não estava completamente impotente. Ela podia gerar R$ 1. Logo tinha agência, por menor que fosse. E a agência, não importa quão pequena, é antídoto para desespero. Desespero diz:
você não pode fazer nada. Mas R$ 7 dizem, você pode fazer algo. E se pode fazer algo, pode fazer mais algo. E algo somado com algo eventualmente se torna significativo. Florence ensinava, não subestime poder de ação microscópica. Ela não resolve problema imediatamente, mas muda a identidade. De vítima impotente para gente com capacidade por menor que seja. E mudança de identidade é fundação para a mudança de circunstância. Este passo é prática diária. Todo dia pergunte, qual é a ação de 1 milímetro que melhora a situação hoje? E faça. Não importa quão pequena. Documente em caderno. Porque a acumulação de milímetros eventualmente cria quilômetros. O quarto passo é crucial. Você precisa cortar desperdícios sem piedade. Florence era pragmática. Em escassez profunda, você não tem luxo de sentimentalismo. Tudo que não é essencial precisa ir. Lúcia resistiu. Eu já cortei tudo. Não tenho mais o que cortar. Florence, vamos ver. E elas revisaram despesas de Lúcia linha por linha. Assinatura de streaming, R$ 20. Lúcia, mas eu preciso de alguma diversão. Florence, você precisa de diversão. Mas precisa pagar por ela agora? Não há diversão gratuita? Café comprado todo dia, R$ 60 por mês. Lúcia, mas é o único prazer pequeno. Florence, entendo. Mas se escolha entre pequeno prazer e sobrevivência, qual você escolhe? Almoço comprado 3 vezes por semana, R$ 120. Florence, você pode preparar em casa? Item por item, elas acharam R$ 150 por mês de desperdício. Não grande, mas 25% do déficit mensal. E Lúcia percebeu, eu estava dizendo não tenho mais o que cortar. Mas estava me protegendo de desconforto de cortar coisas que eu não queria cortar. Florence ensinava, escassez real exige escolhas desconfortáveis. Você não pode ter escassez e conforto simultaneamente. Escolha confortos e escassez piora. Escolha desconforto temporário e escassez pode melhorar. Este passo não é fácil. Requer sacrificar coisas que trazem pequena alegria. Mas Florence era clara. Pequena alegria agora ou possibilidade de grande mudança depois. E em escassez profunda com esperança mínima, você não tem recursos para ambos. Escolha. O quinto passo é onde transformação acelera. Você precisa gerar renda de qualquer fonte disponível, sem preconceito ou orgulho. Florence via que muitas pessoas em escassez tinham longa lista de coisas que não fariam, trabalhos que estavam abaixo delas, atividades que eram humilhantes, e enquanto mantinham orgulho, mantinham escassez. Florence era firme, orgulho é luxo, e você não tem luxo agora, você tem necessidade, e necessidade não tem espaço para ego. Lúcia tinha suas próprias linhas, eu não vou fazer trabalho de limpeza, eu tenho diploma universitário, eu não vou vender coisas na rua. Florence foi direta, ok. Então você escolhe manter diploma e escassez. Ou soltar ego temporariamente e criar possibilidade de mudança. Isso foi doloroso para Lúcia. Ela havia investido anos em educação. E aceitar trabalho que qualquer um sem educação podia fazer parecia invalidar tudo isso. Florence esclareceu, isso não invalida sua educação. Isso mostra sua flexibilidade. E flexibilidade em crise é sabedoria, não fraqueza. Lúcia engoliu orgulho. Aceitou o trabalho de limpeza 3 dias por semana. Pagava R$ 800 por mês. Não era carreira, mas era renda. E renda era exatamente o que déficit de R$ 600 precisava. Florence ensinava, em escassez profunda não há trabalho indigno. Há apenas escolha entre fazer o que está disponível ou afundar mais. E fazer o que está disponível enquanto procura melhor não é derrota. É estratégia. Este passo quebra muitas pessoas porque exige soltar identidade. Eu sou profissional de X, logo só faço trabalho de X. Mas Florence perguntava, você prefere ser profissional de X e faminto, ou ser flexível e alimentado enquanto reconstrói? A escolha é sua, mas escolha com clareza sobre consequências. O sexto passo é onde a esperança começa a crescer organicamente. Você precisa documentar cada milímetro de progresso e celebrar desproporcionalmente. Florence via que pessoas em escassez só notavam o quanto faltava. Nunca o quanto estava mudando. Lúcia, depois de um mês, eu consegui R$ 300 a mais através de bicos e cortes. Mas ainda tenho déficit de 300. Nada mudou realmente. Florence, espere. Déficit era 600. Agora é 300. Isso é mudança de 50%. E você diz nada mudou? Lúcia não havia visto dessa forma. Porque estava focada em, ainda tenho déficit. Florence, sempre haverá mais para fazer.
Mas se você não celebrar progresso que já fez, você esgota a motivação necessária para o próximo passo. Florence a fez manter diário de progresso. Todo dia a escrever: hoje eu progredi quantidade em direção à abundância. Dia 1. Progredi R$7 vendendo latinhas. Dia 2. Progredi R$0, mas mantive cortes em despesas. Dia 3. Progredi R$20 com bico de limpeza. E final de cada semana somar. Primeira semana, R$73 de progresso. Lúcia pensou: isso é nada. Florence: isso é infinitamente mais que zero. E se você continua fazendo R$70 por semana, em 3 meses são quase R$1.000 acumulados. De onde você estava, R$1.000 é transformador. Florence ensinava: cérebro responde a reconhecimento de progresso. Se você só critica a falta de progresso grande, cérebro desiste. Mas se celebra progresso pequeno real, cérebro se motiva para criar mais. Não é enganar-se. É usar psicologia humana a seu favor. Este passo requer disciplina de gratidão. Final de cada dia, mesmo dia difícil, encontre 1 milímetro de progresso e celebre. Mesmo que seja: hoje eu não gastei quando queria. Ou: hoje eu fiz uma ligação buscando trabalho. Qualquer movimento positivo merece reconhecimento. O 7º passo é onde você transforma a mentalidade sem forçar positividade. Você precisa mudar de eu não tenho para eu ainda não tenho. Florence percebia que palavra ainda era revolucionária. Ela transformava a declaração de permanência em declaração de temporariedade. Lúcia constantemente dizia: eu não tenho dinheiro, eu não tenho estabilidade, eu não tenho opções. E cada declaração cimentava a escassez como identidade permanente. Florence a corrigiu: adicione ainda. Eu ainda não tenho dinheiro. Eu ainda não tenho estabilidade. Parece mudança pequena, mas muda tudo. Eu não tenho, fecha futuro. Eu ainda não tenho, abre possibilidade. Primeira declara permanência. Segunda declara estado temporário em rota para mudança. Lúcia praticou e notou que quando dizia ainda não, algo mudava internamente. Não otimismo falso, mas abertura pequena. Reconhecimento de que presente não é necessariamente futuro. E reconhecimento de possibilidade por menor, mantinha a centelha de esperança acesa. Florence ensinava: você não precisa acreditar completamente em mudança para usar linguagem de possibilidade. Use linguagem primeiro. Crença vem depois, como resultado de ver progresso pequeno mas real. Linguagem molda pensamento. Pensamento molda ação. Ação molda resultado. Este passo é simples mas requer vigilância. Cada vez que você pegar-se dizendo eu não tenho, conscientemente adicione ainda. É prática de segundo. Mas prática de segundo repetida 1000 vezes por dia reprograma a mente ao longo de semanas. O 8º passo é onde você previne recaída. Você precisa criar proteções contra a sabotagem financeira. Florence via que pessoas em escassez, quando conseguiam ganhar dinheiro extra, frequentemente o sabotavam imediatamente. Gastavam impulsivamente. Emprestavam para outros. Encontravam emergências que não eram realmente emergências. E voltavam a zero. E desmoralizadas paravam de tentar. Florence trabalhou isso criando estruturas de proteção. Lúcia conseguiu R$400 de trabalho extra em uma semana. E imediatamente pensou: vou comprar aquele casaco que eu quero há meses. Florence interviu: esse dinheiro tem trabalho a fazer. Não é para desejo. É para necessidade ou para construir reserva. Se você gastar em casaco, você rouba de seu futuro para satisfazer presente. E presente sem futuro é armadilha. Florence a fez criar regra férrea. Todo dinheiro que entra acima de necessidades básicas vai para 2 coisas apenas. 50% para a dívida mais cara por causa de juros. 50% para a reserva de emergência até ter pelo menos R$500 guardados. Depois de R$500 em reserva, 70% para dívidas. 30% para a reserva até ter R$2.000. Depois de R$2.000, 80% para dívidas. 20% para a reserva. Estrutura clara prevenia decisões emocionais. Lúcia não tinha que decidir o que fazer com cada real extra. Já estava decidido. E remover decisão removia tentação. Florence ensinava: força de vontade é recurso finito. Especialmente em escassez onde você está esgotado. Então não confie em força de vontade. Crie estruturas que tomam decisões por você. E protegem você de seus próprios impulsos autodestrutivos. Este passo requer criar regras antes de ter dinheiro para aplicar nelas. Sente agora e escreva: quando eu receber dinheiro extra, farei exatamente X com ele. Não vou pensar. Regra clara. E depois, quando o dinheiro vem, você apenas executa a regra, sem deliberação, que abre porta para a tentação.
O nono passo é onde a esperança se regenera naturalmente. Você precisa testemunhar seu próprio progresso ao longo de tempo. Florence via que transformação de escassez para abundância é lenta. Tão lenta que dia a dia parece não estar acontecendo. E pessoas desistem porque não veem mudança. Mas 3 meses depois, quando olham para trás, mudança é óbvia. O problema é que sem documentação, elas não veem. Florence fez Lúcia fotografar extratos bancários mensalmente. Mês 1, déficit de 600. Mês 2, déficit de 300. Mês 3, déficit de 100. Mês 4, equilíbrio. Mês 5, superávit de 50. Olhando dia a dia, progresso era imperceptível. Mas olhando mensalmente, transformação era dramática. Lúcia havia eliminado o déficit de R$600 em 5 meses. E cada foto era prova visual. Você está mudando sua realidade. Florence ensinava: esperança não é gerada por afirmações vazias. É gerada por evidência acumulada. E evidência acumulada requer documentação. Sem documentação, memória falha. Você esquece onde começou. E não consegue celebrar quão longe chegou. Este passo requer tirar foto mensal de situação financeira. Mesmo que seja doloroso inicialmente porque números são ruins. Porque em 3 meses, 6 meses, você vai olhar fotos antigas e ver: eu estava ali. Agora estou aqui. Isso é real. Isso é possível. E se fiz isso, posso fazer mais. O 10º e último passo é onde transformação se torna permanente. Você precisa mudar a identidade de pessoa em escassez para a pessoa que estava em escassez e saiu. Florence via que algumas pessoas melhoravam financeiramente, mas mantinham identidade de escassez. E identidade eventualmente puxava circunstância de volta. Lúcia, depois de 8 meses, estava com superávit consistente de R$200 mensais. Dívidas reduzidas em metade. Reserva de R$1.000. Situação dramaticamente diferente. Mas ainda dizia: eu sou pobre. Eu sou pessoa que luta financeiramente. Florence a confrontou. Você está descrevendo quem você era, não quem você é agora. Olhe seus números. Você não está mais em escassez ativa. Você está em reconstrução ativa. Identidade diferente. Florence a fez criar nova autodescrição. Eu sou pessoa que estava em escassez profunda. Eu enfrentei isso honestamente. Eu tomei ações pequenas mas consistentes. Eu cortei sem piedade. Eu trabalhei sem orgulho. E eu transformei minha situação. Eu ainda não estou onde quero, mas não estou onde estava. E trajetória é ascendente. Lúcia repetiu isso diariamente. E gradualmente internalizou. Ela não era mais pessoa em escassez. Era pessoa em ascensão. E pessoas em ascensão tomam decisões diferentes de pessoas em escassez. Elas investem em si mesmas. Elas correm riscos calculados. Elas pensam longo prazo. E dessas decisões diferentes, resultados continuaram melhorando. 1 ano após começar, Lúcia tinha novo emprego melhor. Dívidas quase quitadas. Reserva de R$3.000. E mais importante, confiança de que ela podia criar abundância, não apenas esperar ela cair do céu. Florence ensinava: circunstância segue identidade. Se você mantém identidade de escassez, você inconscientemente cria circunstâncias que confirmam. Mas se você atualiza a identidade para refletir quem você está se tornando, circunstâncias eventualmente acompanham. Não magicamente, mas através de decisões e ações que nova identidade inspira. Estes 10 passos não exigem esperança grande. Exigem apenas disposição minúscula seguida de ação microscópica consistente. Lúcia começou com esperança do tamanho de grão de areia. E isso foi suficiente, porque ela traduziu esperança minúscula em ação minúscula. E a ação minúscula repetida cria transformação massiva ao longo de tempo. Deixa eu te dar 3 decretos que Florence usava especificamente para transformar escassez em abundância quando a esperança estava quase morta. Primeiro decreto: eu não tenho esperança grande, mas tenho disposição pequena. E disposição pequena é suficiente. Eu dou um passo hoje, não porque sei que vai funcionar, mas porque me recuso a desistir completamente. E dessa recusa, transformação começa. Segundo decreto: escassez é minha realidade presente, mas não é minha identidade permanente. Eu ainda não tenho abundância, mas ainda não é nunca. Eu estou em processo. E processo, por mais lento, é movimento. E movimento para frente, por milímetro que seja, é vitória. Terceiro decreto: eu liberto necessidade de milagre. Eu abraço o poder de milímetro. Cada real que economizo é progresso. Cada real que ganho é vitória. Cada dia que persisto é triunfo. E desses triunfos microscópicos, vida macroscópica nova está sendo construída. Grão por grão, dia por dia,
inevitavelmente. Fale esses decretos especialmente quando a esperança está falhando, quando você quer desistir, quando parece inútil, quando voz diz, você nunca vai sair disso. Nesses momentos, decretos não criam esperança falsa, criam disposição de continuar apesar de falta de esperança. E essa disposição é tudo. E lembre-se, Lúcia não é exceção. Milhões estavam onde você está, em escassez, sem esperança, vendo apenas impossibilidade, e escolheram dar passo mesmo assim, e passo levou a outro, e transformação que parecia impossível se tornou real. Florence dedicou vida a provar que nenhuma escassez é permanente, que nenhuma falta de esperança desqualifica você de transformação, que enquanto você respira e está disposto a dar um passo por menor, mudança é possível, não garantida, mas possível, e possível é tudo o que você precisa. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sua coragem de ler isso quando a esperança mal existe. Obrigado por ainda estar buscando resposta quando seria mais fácil desistir. Se este vídeo te deu 1 milímetro de disposição onde não havia, compartilhe com alguém na escuridão de escassez sem esperança. Deixe comentários sobre o primeiro passo microscópico que você vai dar. E se inscreva para mais ensinamentos que trabalham com realidade humana, não fantasia. E acima de tudo, saiba, você não precisa acreditar completamente. Você só precisa agir minimamente. E a ação mínima consistente supera a crença grande sem ação. Sempre. Sem exceção. Respire fundo. Você está no lugar mais difícil. Escassez e quase sem esperança. Mas desse lugar mais difícil, transformações mais profundas nascem. Porque você não tem luxo de teoria. Tem apenas necessidade de pragmatismo extremo. E pragmatismo extremo aplicado consistentemente cria mudança que otimismo vazio nunca cria. Então dê primeiro passo hoje. Não amanhã. Hoje. Não grande, microscópico, mas real. E depois amanhã, próximo passo microscópico. E continue. Mesmo quando não vê diferença. Mesmo quando a esperança falha. Mesmo quando tudo em você quer parar. Porque transformação acontece não quando você acredita completamente, mas quando você age persistentemente. E persistência de agente com esperança mínima é mais poderosa que entusiasmo de otimista que não age. História está cheia de transformações que começaram com quase nenhuma esperança mas disposição de não desistir completamente. Você pode escrever próximo capítulo dessa história. Não porque você é especial, mas porque você aplica o que funciona. Não porque você tem fé grande, mas porque você age apesar de fé pequena. Não porque caminho é fácil, mas porque você caminha milímetro por milímetro de qualquer jeito. Que você encontre coragem para passo microscópico. Que você celebre progresso de milímetro. Que você proteja cada real ganho. Que você documente cada mudança pequena. E que você atualize identidade à medida que circunstância muda. Porque você não está presa onde está. Você está apenas no começo de jornada que vai surpreender você. Assim seja. E assim é quando você aplica. Não pela fé, mas pela ação. Não porque você acredita, mas porque você recusa desistir. E recusa de desistir, quando tudo parece sem esperança, é a maior forma de fé que existe. Não fé em milagre, mas fé em processo, em persistência, em poder de grão de areia movido consistentemente eventualmente mover montanha. Assim é, e assim será, passo por passo, real por real, dia por dia, até que você olhe para trás e veja, eu estava em escassez profunda sem esperança, e agora estou em abundância crescente com evidência. E jornada entre os dois foi feita de 1000 passos microscópicos que eu dei quando a esperança estava morta, mas recusa de desistir ainda estava viva. Este é seu caminho agora. Difícil, longo, mas possível. Comprovadamente possível. Florence provou. Lúcia provou. Milhões provaram. E você pode provar. Não porque você é mais forte, mas porque você está disposta a dar próximo passo microscópico. E esse passo é tudo. Absolutamente tudo. Assim seja.